presidente eventual, Antônio Pires, mesa diretora, caros pares, ouvintes da Rádio Asa Branca, familiares de Orlando, popular Orlando das bicicletas, que Deus o ilumine. Ele viajou para a eternidade. Ele era muito amigo de Dr. Romão. Que Deus ilumine, que ele encontre-se lá com meu pai, que ele gostava muito de fazer política. Eu me lembro, em todas as eleições, ele estava ladeado do meu querido pai. Quero também agora aproveitar esta oportunidade para solicitar da administração municipal para que seja incluído a construção do calçamento da Rua 10 no Copo de Cristal. Eu ouvi as palavras da vereadora Fátima, quando dizia, não citou o nome, mas que uma pessoa anônima falava que o prefeito fazia o orçamento participativo, que construiu o calçamento e que cobrava os impostos. Então, eu gostaria de cobrar que seja incluído no processo de licitação a construção do calçamento da Rua 10 do Copo de Cristal, porque houve o orçamento participativo naquela artéria e estava incluído também como prioridade a construção da Rua 10. E, no entanto, senhora Fátima, não prevaleceu o orçamento participativo. Então, eu queria fazer uma proposta ao senhor prefeito, amigavelmente, para fazer um aditivo no processo de licitação e incluir essa rua, que inclusive ela assumiu o compromisso com aquela comunidade, né? Houve a eleição do orçamento participativo e não está sendo honrado esse compromisso. Tem a avenida do Copo de Cristal, muitas pessoas às vezes criticam porque está sendo feita essa avenida, existem muitas outras ruas para serem calçadas. Eu já não critico, porque a cidade tem que haver um plano de expansão urbana, e nós observamos que tem um loteamento de Abidoral, tem um loteamento da imobiliária Rocha, e esse calçamento não é destinado para Abidoral, não é destinado para a imobiliária Rocha, é para contribuir para que haja um plano de expansão, para que, através desse plano de expansão, possa gerar emprego no campo da construção civil, gerar impostos futuramente para a prefeitura e, ao mesmo tempo, combater o déficit habitacional. Então, esse era o apelo que eu queria formular a você, que é a líder do governo, senhora Fátima, para que seja incluído o calçamento da Rua 10. Porque, se não for incluído o calçamento da Rua 10, eu volto a chamar o orçamento enrolativo, viu? O orçamento da enrolada. Vou cobrar. Esse era um dos apelos. O outro assunto que eu queria propor, nós estamos apresentando um projeto para aumentar o número de vereadores de Salgueiro. Eu sei que tem alguns colegas que o ponto de vista diverge do meu. Eu estou sugerindo aumentar o número de vereadores para 15, até porque não vai onerar a Câmara de Vereadores, muito pelo contrário, vai dar a oportunidade de outras pessoas. O que pode ocorrer, o recurso é o mesmo, o que pode ocorrer é haver a diminuição dos salários dos vereadores. Eu não me preocupo com o salário, não estou agindo demagogicamente. Para que também, se é lei, a lei federal não diz que poderá aumentar 13 ou para 14 o número de vereadores, ou 15 o número de vereadores, e por que não aumentar para 15 o número de vereadores? Então, o nosso ponto de vista, e eu sou o autor desse projeto, para aumentar o número de vereadores para 15. O outro assunto em relação à Câmara de Vereadores. Nós observamos que o Poder Legislativo, ele percebe 6% da receita. Então, hoje a Câmara de Vereadores de Salgueiro, desde a época do senhor Alvinho, da senhora Mana e do atual presidente, existe um superávit. A Câmara de Vereadores é altamente equilibrada financeiramente. Para que você tenha ideia, todos os presidentes
fizeram devolução, porque o dinheiro no dia 31 de dezembro, finalizando o ano, você tem que devolver o recurso para o município. Então, a nossa previsão é de, no decorrer desse ano, a Câmara de Vereadores fazer uma devolução para a Prefeitura na ordem de aproximadamente R$1 milhão. 2 anos, R$2 milhões. Essa receita oscila, porque depende também da arrecadação do ISS, do Imposto de Circulação de Mercadoria, do Imposto de Renda, do FPM, mas a previsão é essa. Então, eu gostaria que houvesse um entendimento com todos os vereadores aqui presentes, com o senhor prefeito, para que a devolução desse recurso seja aplicada em 2 obras de grande importância para o nosso município. Que seja vinculado esse recurso, através de um entendimento amigavelmente. Uma das obras importantes seria a implantação de um centro para combate à delinquência infanto-juvenil e para combate às drogas. Nós observamos o esforço do vereador Edinaldo Barros, que está numa comunidade rural. Eu vejo, acho bonito e acho que a causa dele é justa e eu estou ao lado dele para o que der e vier, mas é importante implantarmos uma clínica especializada em nossa cidade. Nós observamos os rios de dinheiro do governo federal, do governo estadual, uma prefeitura com orçamento de R$80 milhões, uma Câmara de Vereadores com superávit, e nós observamos também delinquentes com 15 anos de idade, enveredando pelo caminho das drogas, os familiares vivendo um processo de desespero. Então, nós não podemos ficar de braços cruzados. E nós sabemos que um tratamento para dependentes químicos requer psicólogo, requer a prática do esporte, do handebol, do basquetebol, do futebol de salão, requer um trabalho de conscientização, requer capacitações, cursos profissionalizantes e requer um investimento altíssimo. Então, nós observamos a boa vontade do governo federal, do governo estadual, o orçamento da prefeitura e do poder legislativo. Vamos nos irmanar e vamos investir de 2 a 3 milhões de reais, em uma obra que é tão importante para a nossa comunidade, porque vem para aqui, todo mundo com um discurso bonito, não é? Mas não é só na periferia, não. É na classe média alta. É porque encontra-se no anonimato. As drogas invadiram a nossa cidade. Nós sabemos que é uma questão de Brasil, mas devido à posição geográfica da nossa cidade, também facilita o intercâmbio. Então, vamos trabalhar para que seja implantado um centro com todos os requisitos. Nós sabemos que é um tratamento caríssimo, mas nós sabemos que o governo federal, o governo estadual e a prefeitura têm dinheiro suficiente para implantar esse sistema, não é? De fazer um tratamento para aqueles dependentes químicos e minimizar também o sofrimento de centenas de famílias salgueirenses que estão passando por esta dificuldade. Esse é um apelo que eu faço ao senhor prefeito. O outro apelo também é para que seja implantado o camelódromo, que também é filosofia do presidente dessa casa, para abrigar aquela feira do rolo ali, que com a construção, com a ampliação e a reforma do estádio, eles estão ali temporariamente na margem de um canal, né, com um odor desagradável. Então, também a geração de emprego, não é? Então, essas 2 obras, eu gostaria que o dinheiro da Câmara de Vereadores, existisse um consenso de todos nós, unidos, sem distinção de classe, sem preconceito político, para que seja aplicado num centro de recuperação de dependentes químicos e num camelódromo em nossa cidade. Essa é uma das propostas que eu estou fazendo. Quero também aproveitar essa oportunidade para endossar as palavras do senhor Alvinho, porque estão sendo cobrados indevidamente. Existe uma lei, essa lei ainda foi na nossa gestão, em que a casa que tivesse até 60 metros quadrados de área construída, havia a isenção. E muitas pessoas, o aposentado, aquele que faz seu planejamentozinho, está pagando indevidamente. Então, nós queremos que haja restituição. E também que esses impostos, senhor Alvinho, seja convertido em obras de infraestrutura nos lugares onde existir a inexistência de calçamento, onde existir esgoto a céu aberto.
E para finalizar, eu quero também cobrar, em relação à Conceição das Crioulas, que houve um investimento de 2.700.000, passou 5 anos sem existir uma gota d'água nas torneiras. Eu costumo dizer que durante 5 anos só existia água nos olhos daqueles que choravam com sede. E corrigir a distorção na gestão atual do senhor prefeito, mas que já está novamente faltando água. Vamos acionar a Compesa ou a empresa responsável para que chegue água nas torneiras novamente de Conceição das Crioulas.